Olá pessoal do Mais Soja, meu nome é Geraldo Chavarria, sou professor pesquisador da Universidade de Passo Fundo. Eu estou aqui para conversar um pouco com você sobre a raiz de soja. De maneira geral, o que a gente observa na literatura, em algumas situações muito pontuais de manejo em alguns produtores, é que a raiz de soja ela pode crescer até aproximadamente 1,80 m de profundidade. De maneira geral no Brasil, o que nós observamos? Nós observamos que as raízes de soja elas ficam na faixa de 1 palmo, elas ficam na faixa aí de 15, 20 centímetros. Isso é um grande limitante. Existem, obviamente, alguns locais do país onde essa é a faixa efetivamente agricultável. Dali para baixo eu tenho pedra. Mas, de maneira geral, nós temos um potencial considerável para atuar nesse sentido. Atuar no sentido de explorar mais o espaço. Lembrem que, de maneira geral, do ponto de vista fisiológico, a planta ela não come o elemento mineral, a planta ela bebe o elemento mineral, ou seja, para que nós tenhamos uma eficiência do ponto de vista nutricional, é necessária a movimentação de água na planta. Então, do ponto de vista prático, inicialmente, antes que nós falemos quais são as grandes limitações das raízes, não é? Do ponto de vista prático e fisiológico, eu posso enfatizar 4 grandes problemas em relação à planta não conseguir usufruir da água com eficiência. Primeiro deles, nós ganhamos dinheiro na agricultura efetivamente com a entrada de carbono pela folha. Isso posteriormente vai virar óleo, vai virar proteína, vai virar carboidrato, vai virar fibra. Então, nesse contexto, para que entre esse carbono pela folha, é necessário a saída de água. Para que vocês tenham uma ideia, em 1 milímetro quadrado, aproximadamente numa folha de soja, dependendo dos materiais, nós temos de 350 a 450 estômatos, boquinhas, que vão fazer essa movimentação de gás. Então, quer dizer, se a planta pode se dar o luxo de perder mais água, entra carbono. Então, esse é um ponto fundamental. Outro ponto fundamental é a questão nutricional por si só. Observem algumas safras em situações de restrição hídrica mais severa, que nós observamos algumas deficiências minerais, mesmo que nós tenhamos o elemento mineral no solo, porque a limitação efetiva nesse caso, ela está associada à circulação de água. Então temos vários exemplos de problemas de compactação que levam a uma limitação nutricional, não pela falta do elemento no solo, mas sim pela incapacidade de movimentar a água. E 2 aspectos que se fala um pouco, lembre que eu falei de 4 pontos que nós temos que elencar da limitação de água. Um, CO2, outro, a nutrição de maneira geral, e 2 vinculados à questão da sanidade. Um exemplo, dependendo de um grupo químico, de uma estroblurina, por exemplo, de um fungicida, tem alguns estudos, e nós temos alguns, que mostram a mobilidade de uma gota de uma estroblurina caindo em uma folha de soja, tendo uma movimentação de 3 a 5 centímetros, dependendo da estroblurina. Agora, uma determinada com uma movimentação de 3 centímetros, quando eu restringi a água na metade, essa movimentação ficou no entorno de 1,2. Ou seja, eu tinha o mesmo ativo, o mesmo adjuvante, mas eu tinha uma planta com uma menor capacidade de movimentação. Então, consequentemente, a capacidade de controle foi prejudicada. Esse é um aspecto fisiológico que se fala pouco. Mas toda vez que eu tenho uma limitação de água, os xenobióticos que nós chamamos na fisiologia, esses determinados ativos estranhos à planta, fungicida, inseticida, herbicida, acaricidas, eles têm os que têm uma sistemicidade, eles têm uma dificuldade maior nessa movimentação. E outro aspecto crucial dos 4 é a questão do potencial de fitotoxidez. Por que do potencial de fitotoxidez? Vamos imaginar que uma soja, de maneira geral, ela tenha dentro da sua massa 90% constituído por água, certo? E se houver uma restrição hídrica e ela ficar 2, 3 semanas sem água, esse valor que é 90, em alguns casos vai para 55.
48, por exemplo. E numa situação como essa, se eu tenho o mesmo xenobiótico, o mesmo fungicida aplicado em uma planta que tem 90% do seu volume em água e uma que tem 48%, essa de 48% tem um potencial muito superior para haver fitotoxidez. Então esses são os 4 pontos cruciais no entendimento prático, aonde a raiz e as relações com a água são fundamentais. Não é? Entrada de CO2 pela folha, entrada de elementos minerais pelas raízes, movimentação de ativos que têm a capacidade de se movimentar dentro dela e o potencial de fitotoxidez. Agora, do ponto de vista prático, quais são os fatores que levam a uma limitação do crescimento das raízes de soja, de maneira geral no Brasil? Física de solo, compactação por si só, limitação de 2 elementos, sobretudo ao longo do perfil, cálcio e fósforo, e alumínio tóxico. Claro que temos alguns desdobramentos da compactação vinculadas a problemas de podridão de raiz, alguns locais do Brasil, sobretudo o Cerrado, alguns locais do Paraná com problemas mais sérios do que outros em relação aos nematóides, mas de maneira geral esses 4 aspectos são cruciais. Aí entra o primeiro ponto, eu preciso criar um diagnóstico mais efetivo do crescimento de raízes.